Bem, na terceira lição, ele falará sobre técnica e será realmente necessário que ele possa falar sobre isso, porque ele está interessado em discorrer como que o analista faz para chegar no material reprimido. Então, você tem o paciente que chega ali para você, ele tem sintomas, ele está sofrendo, ele não está bem. Você olha para essa pessoa, você sabe que tem muita coisa dentro dela, a respeito dela mesma, que ela não sabe dizer, que ela não tem consciência de tudo. Existe muita coisa da vida instintual dela que ela está distante, ela está se desgastando para manter fora da consciência muitas coisas, e você está ali para iniciar um trabalho com ela e ajudá-la a preencher todos esses elos de amnésia que ela passou a ter. Quantas vezes uma pessoa vem para te falar que ela tem que fazer uma série de comportamentos antes de sair de casa, que ela tem que conferir se está tudo trancado, aí ela está saindo, ela tem que voltar a fazer tudo outra vez, o que hoje a gente chama de toque. Ela não sabe por que ela faz aquilo, ela sabe que ela tem que fazer. E possivelmente ela faz tudo aquilo porque ela tem medo de um aspecto da vida mental dela. Não é medo exatamente da porta ficar destrancada. É medo, talvez, dela não ter condição de cuidar bem das coisas dela e manter em segurança. E ali tantas coisas da linguagem simbólica que a gente pode conversar. Bom, ele vai recordar como que era o método sugestivo, o método da hipnose, e vai explicar também sobre o jeito que ele estava trabalhando nessa época, já usando o método da associação livre, que é o que nós usamos até hoje, né? Você se senta, você ouve o paciente falar, você tem uma escuta apropriada que você estudou anos a fio para poder aprender a fazer essa escuta, mas você sabe que no encadeamento das associações que o paciente vai fazendo, vai aparecendo algumas coisas que ele gostaria de dizer, né? Então, você está apto nesse momento a poder ir fazendo as interpretações, né? Eu vou contar uma passagem engraçada que, só para ilustrar esses conceitos aqui que nós estamos falando, de elos associativos e de interpretação, o Antonino Ferro, num dos livros dele, que agora eu não vou saber dizer exatamente onde está isso, mas está num dos livros, que ele conta assim que uma vez ele propôs a um paciente um aumento dos honorários dele, né? E seguiram conversando, e o paciente falou que ele estava tendo uma visão interessante, assim, que ele estava vendo uma fileira de frangos depenados, né? Então, é interessante porque o Ferro interpretou para ele que com essa imagem que apareceu na sessão, o paciente talvez estivesse dizendo que se sentia como esse frango depenado, né? No dinheiro dele. Bom, então aqui ele vai falar sobre a interpretação dos sonhos, o que é conteúdo manifesto, o que é conteúdo latente, os lapsos, os atos casuais, a elaboração onírica, né? A nossa técnica, diz Freud, já é suficientemente capaz de realizar aquilo que se propôs, conduzir à consciência o material psíquico patogênico, dando fim, desse modo, aos padecimentos ocasionados pela produção dos sintomas. E são os sintomas que vão fazer as substituições das ideias que não podem aparecer.
O fato de enriquecermos e aprofundarmos durante o tratamento os nossos conhecimentos sobre a vida mental dos indivíduos ditos normais e dos doentes deve ser considerado apenas como um estímulo especial a esse trabalho e uma de suas vantagens. A técnica para fazer isso, aqui o Freud já vai dando uma ideia do que ele pensava, ele falava, tem que ser aprendida. E aqui ele já está falando sobre a questão da formação, né? E que a pessoa vai aprendendo a fazer isso ao longo de muitos anos de estudo, como esses que vocês estão fazendo agora, tá? Então, vejam, desde o momento que eu comecei falando das 5 lições, assim, quantos conceitos ele já tinha formulado para poder fazer a abordagem à pessoa que chega lá, se sentindo mal e sofrendo com uma porção de coisas, inclusive com o modo de sua emoção funcionar. E é isso que leva uma pessoa a buscar análise, quando ela está sentindo um sofrimento muito grande e ela quer melhorar esse sofrimento, ela vai buscar um analista, tá? Na 4ª lição, o Freud vai falar que os desejos patogênicos têm a maior importância entre as influências que levam à moléstia. Então, por exemplo, um desejo patogênico, vamos pegar como exemplo o caso que eu citei da senhorita Elizabeth, né? Que o que ela achava patogênico era ela ter sentido uma certa satisfação diante da morte da irmã, porque assim o cunhado ficaria livre como viúvo para poder desposá-la, né? Ela sentiu como alguma coisa muito difícil, porque naturalmente ela grande chance de que ela amasse essa irmã, né? O exame psicanalítico liga sintomas não a fatos sexuais, mas a acontecimentos traumáticos. Esses acontecimentos traumáticos seriam, por exemplo, o susto que a pessoa leva ao se deparar com uma emoção que ela mesma não aceita, né? Ela fica assim tão tomada, por isso que às vezes determinados sonhos, eles trazem um impacto muito grande, porque, sabe assim, um sonho, de repente você se vê assim, numa situação amorosa com uma pessoa que você nem conhece direito, você nem sabia que aquela pessoa te atraía, e de repente tem um sonho que mostra isso, você fica impactada, você se assusta, né? Esse é uma situação traumática, não, às vezes é tão natural você sentir atração por uma pessoa, mas é o fato da revelação, da pessoa não saber que ela tinha aquilo, né? Ele fala que a cura não se detém nos episódios contemporâneos da doença, mas retrocede, às vezes, até a mais remota infância, até topar com impressões e acontecimentos, por exemplo, às vezes uma criança ou um adulto se dá conta que quando criança, ele queria que o irmãozinho morresse porque era um profundo rival, né? São os desejos duradouros e reprimidos da infância que emprestam à formação dos sintomas a força sem a qual teria decorrido a reação contra os traumatismos. No seguinte sentido, que fala assim, se você soubesse lidar com as coisas, você não precisaria empenhar tanta energia para manter tudo afastado, tudo sem saber, né? Você economizaria energia. Existe uma sexualidade infantil. Isso aqui ele está falando na 4ª lição, e foi uma das coisas também que assustou a plateia, né? Porque ele fala que existe uma sexualidade infantil,
A criança possui desde o princípio o instinto e as atividades sexuais. A escolha de objeto da criança dirige-se primeiro a todas as pessoas que cuidam dela e logo depois especialmente aos genitores, né? Mas principalmente, sim, aos genitores, né? E depois tem toda a constelação edipiana, que eu não vou falar agora, porque eu acho assim bem extenso tudo que eu ainda preciso falar.